E aí, galera do canal Clube do Cifrão, tudo bem? Vamos lá, mais uma semana, nossa segunda semana aí com os fatos relevantes da semana. Agora eu estou trazendo os fatos relevantes para vocês do período aí do dia 7 de setembro ao dia 13 agora de setembro. Eu já vou pedir também, se você estiver gostando aí desse projeto que eu estou desenvolvendo, curte aí, né, o vídeo, faça a sua inscrição aqui no canal. Clica lá no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos que eu vou colocando aqui. E realmente eu espero que vocês estejam gostando, tá? Então vamos direto aí pro conteúdo, tá, gente? Então o primeiro fundo que eu vou trazer para vocês aí é o Max MAX-R11. É o fundo da Max Retail aí. Bom, eles informaram aí através do fato relevante aí do dia 9, a administradora é a BTG Pactual. Eles estão informando que a locatária, a Curso Preparatório Exatas Limitada ME, ela está com um atraso aí de aluguel. Esse atraso é de julho, que deveria ter sido pago aí em agosto. E aí o que é o ruim, né? Para quem é investidor aí desse fundo, pelo menos nesse momento, é que vai ter aí uma queda nos rendimentos aí do fundo devido a esse atraso aí de aluguel. Então eles informaram, a administradora informou que a queda aí do rendimento vai ser de 14,26% devido a essa inadimplência. E aqui eu quero mostrar um negócio para vocês, através de gráfico, né? O que eu peguei? Eu peguei os rendimentos aí desse fundo de abril, maio e junho. Então em abril o rendimento desse fundo foi de R$ 22,76, em maio de R$ 25,18 e junho R$ 25,03, quer dizer, vinha aqui numa, pelo menos acima aí de R$ 21, né, numa média aí bacana. Agora, devido a essa inadimplência aí, esse mês de julho, tá, referente aos pagamentos de julho, então o rendimento desse fundo aí vai ser de R$ 12,09, tá? Então, isso é importante de vocês. Primeiro, só que eu queria aproveitar e chamar a atenção, são para dois detalhes, né? Tem muitas pessoas que vão adquirir um fundo imobiliário e que ficam vendo só o rendimento, tá? Então, as pessoas ficam vendo lá o famoso dividend yield, né? Ou pegam algum prospecto, alguma coisa e veem, nossa, o fundo tal pagou, né? Por exemplo, esse fundo, nossa, o fundo pagou R$ 25,03 de dividendos, né? Nossa, eu vou comprar ele porque paga um dividendo alto, tal, não sei o quê. Lembrando que daí depois o cálculo do dividendo é outro cálculo, mas assim, em termos de valor, a pessoa se atrai de repente, né? Então aqui você tem um lado positivo e negativo. Se uma pessoa pega o último prospecto desse fundo, de julho, ele vai ver que o fundo paga R$ 12,09. Aqui eu não estou avaliando como uma indicação de compra se o fundo é bom ou o fundo é ruim. É só como um conteúdo de aprendizado. Às vezes a pessoa acaba olhando o último rendimento, no caso específico desse fundo, de R$ 12,09. Aí a pessoa calcula, de repente, o dividend yield só em cima desse valor, que estaria errado. E aí a pessoa, não, esse fundo, sei lá, tá ruim, não vou adquirir. E de repente perdeu um bom investimento porque não olhou para trás, tá? Para trás aqui de abril também não era esse valor de 22 e pouco. Agora eu não lembro aqui de cabeça, mas era menor, tá? Então por isso que é importante você ter um acompanhamento e ver como que andam os rendimentos de um fundo e não especificamente olhar só o dividend yield, seja para o lado bom, que é para quando você tem um bom rendimento, ou até para o lado ruim, como foi nesse caso aqui, que tem uma explicação, que é devido a esse atraso aí de aluguel, tá? Então por isso que eu acho que é importante você fazer essas análises e antes de adquirir qualquer fundo imobiliário, procurar entender, né? Porque a gente tem que entender que nos fundos imobiliários, os nossos rendimentos aí, os nossos dividendos, eles são oriundos, eles vêm de pagamento. Então, se for um shopping, através de aluguel, das lojas e tudo mais. Se for um empreendimento comercial de um prédio corporativo, através dos aluguéis das salas, do andar e tudo mais.
Então a gente tem que entender isso, que tem essas oscilações para mais e para menos. Nesse caso aqui negativa, mas assim, o que eu queria chamar a atenção era só nesse detalhe, né? Que é importante você fazer uma análise pelo menos aí de um ano para você ter um acompanhamento e ver se realmente o fundo consegue manter aí uma média pelo menos de valores, se isso te interessa ou não, tá? Mas assim, eu quis aproveitar um pouco esse lado negativo desse fundo só para chamar a sua atenção com relação a isso, tá? Aqui a gente teve uma quedinha boa, né? Mas não é um motivo específico, de repente, de abandonar um fundo imobiliário só por causa disso. Então é por isso que é importante o acompanhamento desses relatórios e a importância talvez aí de você ter um acompanhamento desse aqui, de um vídeo como esse que eu estou disponibilizando, para que você fique entendendo como que andando aí, como está caminhando o seu fundo imobiliário ou os fundos imobiliários aí de um modo geral, tá? A administradora falou que vai ter uma multa que será cobrada juntamente com alguns encargos aí devido a esse atraso aí, conforme está previsto no contrato de locação com a empresa, tá? Então, quando a empresa pagar o aluguel atrasado juntamente com essas multas e esses encargos aí que foram previstos aí em contrato, então vai acrescer, né, esse valor vai ser pago aí depois para os cotistas quando isso tudo for acertado, tá? Então caiu agora esse rendimento, mas quando houver aí a quitação dessa dívida, os cotistas posteriormente aí não dá para prever quando, né? Mas posteriormente vão se beneficiar dessa cobrança do aluguel atrasado juntamente com as multas e os encargos, tá? O próximo fundo, BRCR11, que é o BTG Pactual Corporate Office, eles estão informando, esse fato relevante é do dia 10 agora de setembro, a gestora é a BTG Pactual, e eles estão informando uma redução, já tinha sido feita uma redução da taxa da gestora, tá? Mas deveria ser cobrado 1,50% ao ano. Eles tinham diminuído para 1,10% ao ano e eles renovaram essa para permanecer nesse 1,10% ao ano por mais 3 anos. O início, né, dessa redução, de se manter essa redução, foi a partir aí do dia 10 de setembro, e eles estão informando, como foram 3 anos, que o prazo dessa nova taxa de 1,10% ao ano vai ser do dia 10 de setembro ao dia 9 de setembro de 2022, tá? O próximo fundo aí, RBED11, que é da Rio Bravo Renda Educacional, eles estão informando aí sobre a segunda emissão de cotas, tá? Esse fato relevante é do dia 10 agora de setembro. A administradora aí é a Rio Bravo. E então eles estão informando que foi aprovada a segunda emissão de cotas aí no dia 10 de setembro, tá? E aí começa-se aí o direito de preferência de quem é cotista. Eles vão se basear na instrução da CVM 476, que é voltada para investidores profissionais, então não vai ser aberto a um público em geral. O valor que eles querem arrecadar com essa oferta aí da segunda emissão é de mais aí de 250 milhões de reais. Eles vão distribuir nessa nova emissão mais de 1,5 milhão aí de cotas, tá? 1.678.754 novas cotas. O valor que vão ser negociadas essas cotas é de R$ 153,31. E o coordenador ele já programou que essas cotas de 1.678.000 tal, eles vão poder aumentar ainda em 20% essa quantidade. Ou seja, além desses 1.678.000, eles podem ainda ofertar mais 335.750 novas cotas, gerando, se eles fizerem esse acréscimo de 20%, vai gerar desses 250 milhões aí que eles estão querendo arrecadar,
Se eles aumentarem esses 20%, vai para aumentar ainda mais 49, praticamente 50 milhões aí de reais, tá? Então assim, somando os 250 milhões de reais, que já é certo, que eles abriram aí na segunda emissão de cotas. Se eles aumentarem ainda em mais 20%, o total que eles esperam arrecadar é de mais aí de 300 milhões de reais, tá? Eles estão informando que tem um mínimo para ser negociado, para que essa subscrição aí continue, tá? O mínimo que eles querem levantar é de pelo menos aí um pouquinho mais de 50 milhões de reais. Ou seja, isso vai dar mais aí de 335.751 cotas. O período do direito de preferência vai ser do dia 18 de setembro ao dia 1º de outubro. O fator aí de proporção que eles vão aplicar para os cotistas poderem saber quantas cotas eles vão ter direito a adquirir vai ser de 223,0902325581%, tá? E não será permitido ceder o direito de subscrição a outros cotistas ou terceiros. Tem saído muitos aí direito de subscrição, né? Tem ampliado bastante aí o mercado dos fundos imobiliários. Para quem acompanha um pouquinho aí, ou de repente até vai começar a acompanhar aqui pelo nosso canal, vocês vão ver que tem saído bastante aí direitos de subscrição, que é os fundos querendo arrecadar mais dinheiro para poder ampliar o fundo e de certa forma amplia o mercado em geral. Mas o que eu queria chamar a atenção, para quem não sabe, é que em alguns casos, em algumas subscrições, o fundo, né, a administradora, a gestora, eles permitem que o cotista ceda esse... Ele teria direito a 223,09 tal por cento aí. Vamos supor que isso desse aí, que ele tivesse direito dessa subscrição de comprar, sei lá, 5 cotas. Mas ele não quer participar da subscrição. Então ele pode negociar, ceder esse direito que era dele para um outro cotista ou até para um terceiro, que até nem teria cota aí do fundo. Então alguns fundos permitem isso. Nesse caso já está regulamentado aqui na segunda emissão aí desse fundo, que não é permitido ceder esse direito nem para cotistas nem para terceiros, tá? O próximo fundo aí, o FFCI 11, que é da Rio Bravo Renda Corporativa. Eles estão aí, como eu tô falando, tá vendo? Eles também estão, esse fato relevante é do dia 11/9. Eles estão comunicando aí sobre a 7ª emissão de cotas. A administradora é Rio Bravo. E aí, nesse caso, eles estão informando que estão comunicando que no dia 10 agora de setembro foi o fim do período do direito de preferência para quem era cotista aí do fundo, tá? Então eles disponibilizaram, quando abriram aí a 7ª emissão de cotas, eles disponibilizaram 718.921 cotas. Foram subscritas aí desses 718 mil, apenas 120.516 cotas, que foram comercializadas pelo valor de R$ 171,93. Então, sobraram aí ainda livres aí, né, do que eles queriam arrecadar, sobraram 627.987 cotas. E aí, agora eles aproveitaram esse comunicado e estão falando como que vai funcionar com relação a essas sobras. Então agora, a partir do dia 10 de setembro, então foi encerrado o direito de preferência, só que agora, quem participou desse direito de preferência, tá? Lembrando que foram comercializadas 120.516 cotas. Então, quem participou dessa compra dessas mais de 120 mil cópias aí, vai ter também o direito de preferência para a aquisição das sobras, tá? Então, o fator de proporção das sobras vai ser de 529,294708,629%. Então, lembrando, eu vou explicar daqui a pouco, vocês vão entender, para quem de repente ainda não entendeu muito
sobre essa coisa de sobra, essa proporção, eu vou explicar para vocês. Então só um detalhe para ficar claro, que este fator de proporção de 529 e tal por cento, ele será aplicado sobre o número de cotas que a pessoa adquiriu naquele momento ali da preferência. Tá? Então está sendo dividida em dois momentos. Eles abriram a emissão de cotas com direito de preferência para o cotista. Agora, eles encerraram o momento de preferência, o direito de preferência do cotista, estão pegando a sobra e estão dando um outro direito de preferência para o cotista, agora sobre as sobras. Tá? Lembrando que quem participou da compra aí do primeiro momento, né? Então, sobre a quantidade que ele comprou, vai ser aplicado aí essa porcentagem, tá? O período de subscrição aí do direito de preferência das sobras vai ser do dia 12 de setembro ao dia 19 de setembro. Uma semaninha aí, 7 dias. E agora que eu queria chegar aqui para explicar para vocês, para tentar deixar um pouquinho mais claro para quem ainda não entende como que funciona a preferência, a sobra e aquele exemplo do fator de proporção sobre as sobras, é o seguinte. Você tem uma pessoa, pode ser eu, pode ser você imagina aí, coloquei uma fotinha aí de uma pessoa, um cotista de um fundo imobiliário. Então aqui nós temos a pessoa, nós temos um fundo imobiliário imaginário, mas como nós estamos falando aqui do Rio Brava, vamos imaginar que esse predinho aí seria do Rio Brava, tá? Do Rio Bravo, desculpa. E aí o Rio Bravo comunica, abre a subscrição e dá um direito de preferência de subscrição para os seus cotistas. E aí ele comunica isso no mercado através aí de fato relevante. Aí tem no momento que ele comunica esse direito de subscrição, tem aquele fator de proporção que nós vimos anteriormente aí. E aí vamos imaginar que esse cotista da nossa foto aí, que pode ser eu, pode ser qualquer um, ele veja que ele tem direito a 4 cotas, tá? Então, ele tem direito a 4 cotas no direito de preferência e de subscrição. E vamos imaginar que ele vai lá e participa da subscrição e adquire exatamente as 4 cotas das quais ele tinha direito de adquirir. Pô, legal, beleza. E aí nós temos o que aconteceu com esse fundo, um exemplo aqui do que aconteceu com esse fundo. Houve um momento de preferência da subscrição, algumas pessoas participaram, outras não, e o fundo vê que ainda sobraram algumas cotas aí que eles querem tentar liquidar, tá? Então houve aqui as sobras. Aí no nosso exemplo aqui que nós temos do proprietário, do cotista, então ele participou no primeiro momento, comprou as 4 cotas, abre um segundo momento agora oferecendo para ele adquirir mais cotas, só que agora seriam as sobras. E o fator de proporção que vai ser aplicado aí vai ser esse 529,294 e tal por cento. E aí como que funciona? Esse fator de proporção, lembrando aqui no exemplo da Rio Bravo, ele é aplicado sobre o quê? Sobre a quantidade de cotas que a pessoa comprou no primeiro momento, lá no primeiro momento que era o direito de preferência. Então no nosso exemplo prático aqui, o que a pessoa fez? Ela comprou 4 cotas. Ela vai ter direito ao direito de preferência agora das sobras. Existe aí esse fator de proporção que vai ser aplicado sobre o quê? A quantidade de cotas que ele comprou ali no primeiro momento. Então, como ele comprou 4 cotas no primeiro momento, aplicando aí esse fator aí de proporção, ele teria direito agora, nesse momento aqui, de adquirir 21,17, 17 e tal novas cotas. E aí, não sei se você já teve a oportunidade de ler especificamente um fato relevante que trata um tema como esse, de sobras e tudo mais, vocês vão ver que eles não permitem, por exemplo, nesse caso, deu mais de 21 cotas, né? Deu 21,17, 17 e tal. Eles não permitem que você compre 22, porque deu mais de 21, né? Então sempre que acontecer isso,
deu 21,17 e tal, eles arredondam esse valor só que para baixo. Então como que ficaria, né? A pessoa teria direito a adquirir 21 cotas. Eles arredondam para 21 cotas, tá? Então é assim que funciona, é mais ou menos assim que funciona, que é o mecanismo de funcionamento aí de uma subscrição, né? E quando sobra, quando tem as sobras. Isso eu acho bacana de repente ficar claro para que nos momentos posteriores, ou até para quem não investe nesse fundo, mas num próximo fundo, quando abrir e falar de sobra, desses fatores de proporção, a pessoa fica, eu acho que fica claro para vocês aprenderem e entender como que funciona. Até peço também a colaboração de vocês, deixa no comentário aí se clareou, né, para você essa explicação que eu tentei dar aqui. E se de repente não clareou e for da vontade de vocês, a gente tenta fazer algum vídeo para tentar explicar melhor aí, tá? Mas participa comigo aí, deixa lá no comentário lá. Vamos lá. Agora o fundo HGBS11, que é o Ed Brasil Shopping. Também, olha lá, ó, né? Falando sobre a 8ª emissão de cotas. Esse fato relevante foi do dia 11. A administradora é a Ed Investimentos. E eles estão falando aí sobre o período sobre o fim do período de exercício do direito de subscrição das sobras. Vocês viram que esse acho que é o terceiro fundo que eu estou falando sobre emissões, né? Nós tínhamos falado do final do período de direito de preferência. Um outro fundo nós falamos sobre o fim do direito de preferência, mas a abertura do direito de preferência sobre as sobras. E esse agora nós estamos numa terceira etapa, que é o fim também do direito de preferência, mas agora foi das sobras, né? Então, para vocês verem como que realmente o mercado anda, vários fundos aí emitindo subscrições. Então, foram subscritas aí 373.569 cotas e um montante aí arrecadado, que eles vão arrecadar, vai ser de R$ 86.238.403,65. Eles aumentaram ainda a oferta, eles tinham ofertado uma quantidade de cotas e ainda aumentaram em mais 53,96% na quantidade que eles no início tinham ofertado. Então, esse 53,96%, ou seja, eles aumentaram a oferta em mais 2.131.350 novas cotas. Então o total agora geral aí da oferta, né? Já no início e mais com esse aumento, foram aí de mais de 3.288.350 novas cotas. As cotas foram negociadas aí a um valor de R$ 230,85 aí por cota. E o montante total agora, somando todas essas novas cotas aí, R$ 757.499.647,50 aí. Bom, elas vão ser integralizadas aí para quem participou da subscrição a partir aí do dia 1º de outubro de 2019, ou seja, ela perde aquele final 12 ou 13 e passa a ser final 11, e aí é negociada normalmente na bolsa lá, tá? Então a partir aí, para quem participou da subscrição, pelo menos é o que a Ed aí tá informando, a partir do dia 1º aí de outubro. Vamos lá, mais um fundo, HSML11, que é o HSI Malls. Eles estão informando a aquisição, desculpa, tá, gente? Só para voltar. Esse fato relevante é do dia 13/9. A administradora é a Santander Security Services e tal. E o que eles estão informando? A conclusão, eles adquiriram 93,5% das ações da REC Safir. A REC Safir é proprietária de 61,8% do Super Shopping Osasco.
Então, ao invés de eles irem lá e comprar no shopping, eles compraram quem era a proprietária dessa quantidade aí de 61,8% do Super Shopping Osasco. O ABL do fundo, né, a área bruta locável do fundo em geral, agora vai ser de 67.085 metros quadrados. O capital que foi investido aí para essa aquisição foi de R$ 88.891.975,40. Agora o que todo mundo quer, né, a expectativa aí de rendimento. Então eles estão informando que nos últimos 4 meses aí do ano, o fundo espera ter um rendimento de mais aí de 16 milhões de reais. Agora, o fundo, ele já tinha adquirido também outras participações. Então agora, nesse fato relevante, eles estão informando que praticamente eles adquiriram aí o Super Shopping Osasco. Só que eles já tinham comprado também uma participação do Shopping Pátio Maceió e uma participação do Shopping Granja Viana. Então, soma esses 16 milhões aí que eles estão falando, já incluindo o Shopping Osasco, o Pátio Maceió e o Granja Viana. E com esses rendimentos dos novos shoppings aí, vai ter um acréscimo de aproximadamente 62 centavos, um belo de um acréscimo aí, né, por cota mensalmente, tá? Aqui eu coloquei uma fotinha aqui da entrada aqui do shopping, alguns dados desse shopping, do Super Shopping Osasco. Ele foi inaugurado em 27 de outubro de 2005. A área bruta locável desse shopping é de mais de 7.000 metros quadrados. Ele tem aí 155 lojas, tem 7 salas de cinema da rede Kinoplex, 2,8 mil vagas de estacionamento integrado ao Power Center Osasco, oferecendo acesso ao Walmart, Cobasi, C&C e Sam's Club, que fica tudo integrado aí na parte do estacionamento junto ao shopping aí, tá? Vamos ao próximo fundo aí, RBRR11, que é o RBR Rendimento High Grade. Mais uma emissão de cotas aí, né? Estão informando sobre a quarta emissão de cotas. Esse fato relevante é do dia 13. A administradora é a BTG Pactual. A instrução CVM que vai ser aplicada vai ser a 476, que é para investidores profissionais. Eles querem ter um número máximo de cotas, né? De 4.700.000 novas cotas, que eles vão colocar à disposição aí nessa subscrição, sendo que tem um mínimo de 100.000 cotas que eles querem que sejam efetivamente adquiridas aí, tá? O valor base que eles usaram para calcular a nova cota é de R$100. Nesses R$100 não está incluso ainda o valor da distribuição, que é uma taxa que é cobrada, que é acrescida a esse valor, devido a todo o trâmite aí, a gerenciamento dessa emissão de cotas, né? Um dinheiro que eles gastam aí com a emissão. Então, esses R$100 é um valor base. O montante que eles desejam arrecadar em cima desses R$100, que seria a base, né? É no máximo de 470 milhões, e se eles venderem lá as 4.700.000 novas cotas, e um mínimo de 10 milhões de reais se eles venderem aí as 100.000 novas cotas, que é o mínimo que eles vão aceitar para dar andamento aí na emissão de cotas. Aqui também é interessante porque é o seguinte, o fundo mostrou como que eles chegaram a esse valor base aí de R$100, tá? Então o que eles fizeram? Foi feita uma média dos últimos 90 dias dos valores de fechamento das cotas do fundo. Então eles foram vendo aí nos 90 dias quais os valores de fechamento das cotas desse fundo e calcularam aí, fizeram uma média. Até o encerramento, essa média de 90 dias foi até o encerramento do dia 10 de setembro. Então eles calcularam essa média e deram mais um desconto ainda de 4,44%, que foi onde eles chegaram naqueles R$100, tá? Então às vezes a pessoa se pergunta, né, tantas emissões de cota que está tendo aí,
e a pessoa se pergunta, mas como que chegou nesse valor? Então, cada fundo tem algumas maneiras de você chegar a esse valor. A maneira que esse fundo chegou foi essa, tá? Aí, como eu falei para vocês, né, aqueles R$ 100 era um valor base. Tem todos os custos aí que é o que uma emissão gera. Então, que também são jogados aí para o cotista, né, para quem deseja participar. Então, eles estão jogando uma taxa de distribuição de 2,84%. Então, eles chegaram, como o valor base era de R$ 100, eles calculam, em termos de reais, daria aí R$ 2,84 essa taxa de distribuição. Então, a subscrição, aí, o valor da cota que vai ser negociada para a subscrição, o valor efetivo dela vai ser de R$ 102,84. E o objetivo desse montante aí que eles querem arrecadar é a aquisição de ativos alvo. Eles não especificaram quais são esses ativos aí, tá? O período de preferência para os cotistas vai ser do dia 20 de setembro ao dia 2 de outubro. E a proporção que foi usada para que cada cotista saiba quantas cotas eles vão ter direito é de 1,00147, esse valorzinho aí para vocês. É para não ficar falando, não ficar repetitivo, tá? E aí também eles já informaram que estão abrindo direito de preferência. Se houver sobra, as sobras vão ser informadas de novo, mas vão ser negociadas a partir do dia 7 de outubro de 2019. E aí, logicamente, os cotistas terão direito de preferência sobre as sobras também. Aqui, diferente do outro fundo que eu tinha falado anteriormente, nesse fundo será permitido ceder a outros cotistas o direito de preferência. Então, se você é cotista desse fundo, você pode comunicar a sua corretora e falar que você deseja ceder, se for a sua vontade, né? Você não quer participar da subscrição, mas você quer ceder o teu direito de preferência para que outro cotista, um terceiro, possa... Mas nesse caso aqui, eles deixaram especificado que é só para outros cotistas, tá? Então você pode ceder o seu direito de preferência, mas tem que ser para outro cotista. E aí você pode comunicar, caso você tenha interesse, aí na sua corretora. Temos aqui o último fundo, XPML11, que é o do XP Malls, né? Fato relevante do dia 13 de setembro, também referente à quinta emissão de cotas aí. Nesse caso, quem é administradora é a BTG Pactual. Eles só estão informando, nesse caso desse fato relevante, o registro em cartório da quinta emissão de cotas do fundo. Tá? E aí tem os dados. Então eles querem emitir 3.755.869 novas cotas. O valor base dessa emissão vai ser de R$ 106,50. Eles querem arrecadar um montante aí de mais de 400 milhões de reais. Lembrando que a taxa base, eles não informaram aqui como que foi feito esse cálculo, mas a taxa base é de R$ 106,50, tem os custos para essa emissão, então eles jogaram R$ 3,15, ou seja, o valor que efetivamente vai ser negociado essas cotas aqui da subscrição vai ser aí de R$ 109,65. Aqui uma continuaçãozinha. A instrução CVM que vai ser aplicada nessa emissão vai ser a CVM 472, ou seja, ele é aberto ao público, não é para específica, fechada para investidores profissionais, então essa daí é a CVM 472, que é a instrução da CVM para que qualquer pessoa pode participar. O valor base das cotas. Então, o prospecto definitivo será disponibilizado para consulta após obtenção do registro de oferta da CVM. Então, lembrando que esse comunicado, apesar de ser sobre uma subscrição, eles só estão informando que foi registrado em cartório e agora precisa esperar o registro da oferta pela CVM. Tá? Então, não tem ainda, não está sendo negociada
essas novas cotas aqui dessa emissão, tá? É só para que você fique informado que já foi registrado em cartório e que logo, depois que a CVM fizer toda a parte aí legal e burocrática, aí que sim eles vão informar novamente, tá? E aí por hoje, gente, chegamos aí ao fim da segunda semana aí que eu tô gravando aqui os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Eu espero que vocês estejam gostando, que esteja crescendo aí, dando algum conteúdo para vocês, além, logicamente, do fato da notícia, né, de você ficar por dentro, para quem é investidor ou tem curiosidade, ficar por dentro das notícias, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários, dos fatos relevantes, mas eu tenho procurado aproveitar esse momento para que sirva também de um conteúdo explicativo, para que você entenda, né, o que está dizendo, como que está sendo, que sirva realmente de um conteúdo educacional, vamos dizer assim, para que você também aprenda sobre os fundos imobiliários. Então, se você estiver gostando, estiver junto comigo aí, estiver gostando desse projeto, lembrando que nós estamos aí na segunda semana, o segundo vídeo que eu estou fazendo, contribua aqui com esse projeto, né? Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, o seu like lá embaixo. Se tiver algum comentário, coloque lá também, vai ser bacana eu interagir com vocês, não fica aqui um negócio, de repente só eu falando, ou só eu, e não sei o que vocês estão achando. Tá? Então participem comigo, se inscrevam aí no canal, deixem o seu like. Quem quiser receber as notificações dos novos vídeos também por e-mail, tem um link aqui na descrição do vídeo. E aí sempre que eu postar, não só esse, como novos vídeos aqui no canal, você é notificado aí gratuitamente no seu e-mail. Tá certo, gente? Então por hoje vai ser isso daí. E aí, fiquem com Deus, uma boa semana. Conto com vocês aí, espero vocês na semana que vem. Valeu, obrigado.